queridos, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou com muita saudade. Espero que vocês estejam bem nas suas casas, com suas famílias e que logo possamos estar juntos de novo nas nossas aulinhas de sextas-feiras. Hoje eu trouxe uma história para vocês que está escrita na Bíblia. É a história de um rei que vivia lá nos tempos bem antigos e que ele estava com um pouco de dificuldade de governar o seu reino, porque o seu reino era muito grande e ele sozinho não estava dando conta. Então ele pensa o seguinte: para que a coisa funcione, eu vou precisar de mais pessoas para me ajudarem a governar direito. Então ele vai convocar, vai chamar várias pessoas, bastante gente mesmo, mais ou menos umas 100, para que cada grupo se organize e que possa cuidar de um setor do reino dele. E ele viu que isso ia dar certo. Só que ele percebeu que ele sozinho não poderia coordenar todos esses grupos. Então ele vai escolher 3 pessoas que ele gostava bastante, que ele confiava, para que fizessem esse trabalho de coordenação, de organização dessas pessoas que iriam cuidar do reino dele. Então ele chama 3 homens e dentre esses 3 existia um que era muito especial, que a Bíblia fala muito dele, que era o Daniel. E o Daniel era um moço bom, cumpridor dos seus deveres, ele era super correto, ele não fazia nada errado. E o mais importante, ele orava a Deus todos os dias. E no mínimo 3 vezes ele orava a Deus. Então, ele foi escolhido e ficou muito feliz porque poderia ajudar o rei diretamente a organizar o reino dele. E o tempo foi passando, os dias foram passando e ele organizava tudo junto com os outros 2, né? Só que, para lembrar vocês, naquela época nem todos adoravam o nosso Deus, que nós adoramos. Eles adoravam imagens, adoravam estátuas, para eles qualquer coisa virava Deus. Mas o nosso Daniel, da história, ele amava somente o nosso Deus verdadeiro e orava todos os dias, como eu falei. E esses outros que estavam na liderança com ele começaram a pensar o seguinte: que coisa! Esse Daniel faz tudo certo. Será que ele não erra em nada? Nós temos que achar um jeito de descobrir para que o rei também não goste só dele e goste de nós também. E isso, o que aconteceu no coração desses homens? Apareceu a inveja, querendo ser melhor do que o Daniel. E isso não é legal. Então esses homens começaram a pensar: nós vamos ter que achar alguma coisa. Pensaram, pensaram, pensaram e de repente tiveram uma ideia. Sabe o que nós vamos fazer? Sabemos que o Daniel adora o Deus dele e ora todos os dias. Então nós vamos conversar com o rei para que ele escreva uma lei. Escreva lá uma lei: ó, a partir de hoje tal, não pode mais orar a nenhum rei. Olha como, a nenhum Deus, desculpem. Olha o que eles fizeram. Fizeram com que o rei pensasse em fazer um decreto, uma lei, para que ninguém pudesse orar para nenhum Deus. Isso era para que daí Daniel fosse também proibido de orar ao seu Deus. E o rei achou legal. Eles disseram o seguinte: o Senhor é a pessoa mais importante do reino. Então, as pessoas nesses 30 dias devem orar só para o Senhor como rei. O rei achou que não teria problema nenhum, só 30 dias, e ele era importante mesmo, ele era o chefe do reino, ele resolveu aceitar e fez esse decreto. Só que Daniel não vai cumprir esse decreto. Daniel não vai deixar de orar a Deus. Ele é um homem fiel a Deus. E todos os dias ele continuou fazendo as suas orações. Ele ia no quarto dele, que era no lugar mais alto da casa, ajoelhava, ficava em frente à janela e orava ao Senhor. Isso ele fazia sempre, que eu já falei no início, né? E esses outros homens que estavam com inveja do Daniel, rapidinho foram lá contar para o rei. E disseram: Senhor rei, o Daniel não está cumprindo a lei que o Senhor fez. Ele continua orando ao seu Deus. Mas o rei gostava muito do Daniel. E ele ficou assim pensando: e agora o que eu faço?
Ele não podia descumprir uma lei que ele mesmo fez. E as pessoas que faziam coisas erradas naquela época eram punidas de uma forma muito ruim, eram castigadas de uma maneira muito sofrida. Eram colocadas na cova de leões famintos. Imagine uma pessoa ser colocada no meio de leões, fechado numa cova que estavam com muita fome. O que queria acontecer? Morreriam com certeza, né? E o rei, apesar de gostar do Daniel, não teve outra forma a não ser mandar que o Daniel fosse colocado na cova dos leões, porque senão como é que iria ficar diante dos outros do seu reino? Ele teve que cumprir a lei. Então ele chama o Daniel e diz: Daniel, ore para que o teu Deus te salve disso. E mandou colocar o Daniel na cova dos leões. Só que o rei ficou muito angustiado. Ele não conseguiu nessa noite dormir, não comeu, andou para lá e para cá no quarto dele e não conseguiu ter sossego porque ele gostava do Daniel. E o Daniel era uma pessoa importante no reino dele. Mas, como eu disse, ele não poderia descumprir a sua própria lei. E na manhã seguinte, então, o Daniel passou a noite lá com os leões. O que será que vai acontecer com o Daniel? Ai. Na manhã seguinte, o rei saiu bem cedinho do quarto dele e foi lá perto da cova dos leões e chamou pelo Daniel. E olha que surpresa maravilhosa! O Daniel estava livre e salvo dos leões. Deus cuidou dele. E então o rei disse: mas como, Daniel, que tu conseguiu? Ele disse: o meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Que alegria, gente! E o rei ficou muito satisfeito. Ficou muito feliz porque ele amava o Daniel e não queria que nada de mal acontecesse com ele. Então, o Daniel saiu dali e sabem o que o rei vai fazer? Um decreto novo, uma lei nova, que a partir daquela data, todos do reino deveriam adorar somente um Deus, o Deus do Daniel, o nosso Deus. Olha que coisa linda, que história maravilhosa, que exemplo que o Daniel dá para nós. Ele foi fiel a Deus, ele orava a Deus e ele conseguiu ser livre dos leões, gente. Imaginem isso, dormir, ficar a noite inteira junto com os leões e não acontecer nada. Então Deus mandou o anjo que cuidou. Deus foi fiel ao seu fiel Daniel, que o Daniel sempre era fiel a ele. Então vejam que importante termos essa ligação com Deus, orarmos a Deus todos os dias, né? Estar sempre com Deus, porque Ele vai cuidar da gente sempre, independente do assunto, independente do problema que nós tivermos, é só nos chegarmos a Ele em oração e Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos dar paz, vai nos dar tranquilidade para que nós possamos resolver qualquer problema. Mesmo nas maiores dificuldades que nós tivermos, Deus sempre está junto com a gente. Para isso, basta apenas que nós nos acheguemos a Ele e cumpramos o nosso compromisso com Ele de ser fiel, de adorar. Então, que grande exemplo que nós temos hoje. E que nós também possamos fazer isso, tá bom? Confiar em Deus e acreditar que Ele cuida de nós. Estarmos sempre com Ele em oração. Vamos orar, queridos? Obrigada, Senhor, por esse exemplo que Tu nos dás, que Tu nos concedeu hoje nessa história, e faça com que nós possamos também ficar perto de Ti sempre através da oração. Te agradecemos porque nos cuidas a cada um de nós e está sempre junto conosco. E nos ensina a confiar a cada dia mais, independente do que acontece. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom que foi hoje, né, queridos? Obrigada, então, porque vocês escutaram a nossa história e até a próxima para matar a saudade. Tchau, tchau!